onde estava trilhando o trigo, aquela família tinha a obrigação de fazer o almoço. Mas era a maior alegria se encontrar com aquela família e almoçar fora. Família Cantelli, eu peço para vocês se vocês autorizam o uso da imagem para o projeto Memórias e Saberes, que vai ficar uma cópia dessa imagem no YouTube, no Ponto de Cultura e aqui para o museu também. Vocês autorizam? Autorizamos. Certo, muito obrigado. A gente faz uma atividade no museu também, que é o Café com Memória, que é bem parecido com essa proposta, porque a oralidade ela é importante para a gente registrar a história também. Então, eu me chamo Daisy, eu sou museóloga aqui do museu, sou mestre em História, trabalho aqui desde 2017, sou de Caxias, morei em Porto Alegre, daí passei no concurso aqui, estou aqui desde 2017 trabalhando no museu, nas diversas frentes que o museu pede, né? Higienização, comunicação, ação educativa, eventos. O Felipe trabalha aqui comigo também. E estamos aqui. Que ótimo. Prazer conhecê-los. O prazer é nosso. Meu nome é Gilmar Cantelli. Eu sou o último de 8 irmãos do falecido pai Arduino e da mãe Lúcia. Hoje a garganta está um pouco atrapalhada, mas para nós é um orgulho levar adiante algo que os nossos antepassados construíram na época lá. Então, eu sou agricultor, trabalho na roça com produção orgânica, já tenho 61, quase 62 anos também, mais novo, né? Então imagina o resto como é que já está, né? Mas a gente está aí tentando levar adiante um pouco daquilo que a gente ouviu dos pais, ouviu de outras pessoas, algumas letras, algumas músicas diferenciadas do tradicional, no caso, né? Isso aí. Bom, meu nome é Sérgio Cantelli, eu sou o penúltimo da família. Eu, na realidade, saí bem novo daqui da região de Bento, que eu fui para Porto Alegre fazer faculdade, né? E aí, para a gente poder estudar, tinha que trabalhar e pagar. E daí a gente acabou ficando por lá. Daí aposentei, daí peguei um pedacinho de terra do meu irmão, aí fiz uma casa para passar fim de semana. E eu fui o último a entrar aqui no coral, entendeu? Porque como eu estava sempre em Porto Alegre, então praticamente eu não participava. E aí o meu irmão, que sempre é metido com música, a banda e tal, daí convidou, e daí a gente começou a cantar. Eu sempre gostei de cantar, entendeu? Mas nunca de forma profissional, entendeu? Então, são atividades bem interessantes, entendeu? Que me alegra bastante. Às vezes, quando bate a tristeza, às vezes tu começa a cantar e tal, daí acaba mandando embora a tristeza, como diz o ditado, né? Quem canta, seus males espanta. Eu sou Jandir Cantelli, só tenho uma irmã mais velha, depois sou eu. Sou o segundo. Agora em setembro eu vou completar 80 anos. Então nem por isso, por causa da idade, que o cara se entrega, não. Não é assim, não. Nós temos que levar à frente as coisas. A gente se sente bem. Tem uma tia que diz assim, já morreu, mi para sentir encanto me dá a anima e o diabo. E eu capi italiano. Eu para escutar um canto dou a alma para o diabo até. Só para escutar o cantão, a gente gosta de cantar. Eu faço parte de uma banda que toca tuba, né? Que é a mais pesada que tem. É um instrumento. Sim, é isso. E também de fôlego, né? É fazer academia para o pulmão, que nessa Covid aí ele não conseguiu me atacar, porque o pulmão está
bombando a mil na tuba, né? Então é difícil. Isso. Eu sou Maria Cantelli Merlo, casada com Armindo Merlo, e eu sou a quarta da turma. Depois tem mais 4 atrás de mim, né? E a gente sempre cantou na igreja, né? A gente faz aquele trabalho na comunidade, né? E depois, quando que o Jandir começou a organizar esse quarteto aqui, então a gente participou, né? E eu gosto de cantar, porque eu participava de um coral também, mas depois o coral meio que se desfez, aí ficamos nós 4 e a gente continuou. E a gente pretende continuar até que Deus me deixe a força. Queria perguntar para vocês, e começando então um pouco com a história da família. De onde é a família? Onde a família de vocês residiu aqui em Bento? Como é que, se vocês fossem contar um pouco da família de vocês, como é que vocês contariam isso? De onde eles vieram, né? Onde é que eles o meu avô chegou ali onde eu estou morando agora ainda. Aonde? Na Caminhos de Pedra. Caminho de Pedra. São Pedro. São Pedro. Linha São Pedro. O meu avô chegou lá com 3 anos, junto com o pai dele, né? Então passou meu avô lá, meu pai, eu, minhas filhas, meus netos sempre na mesma. Não é sempre, a gente andou reformando sempre no mesmo lugar, reformando a casa sempre na mesma casa. Reformada, né? De madeira foi para material e assim vai. Sempre no mesmo lugar. A família Cantelli saiu toda dali. E eles eram a principal atividade da agricultura? Na agricultura com pareiras. Era o único que tinha, não sei, eu acho que tinha 7, 8 hectares de pareira. Uma vez que tinha 7, 8 era um grande empresário. E o meu avô era isso aí que tinha mais pareira. Sim. Então contratava diversas pessoas que era mais. Tu não desenvolve, que nem hoje, para tu desenvolver, tu não desenvolve porque tudo manual. Hoje com máquina tu atende 10 hectares. Uma vez uma pessoa não conseguia nem atender um hectare, porque era muito trabalhoso, né? Diferente, né? Uma relação diferente com a terra também. Sim, diferente. E a nossa família se originou da Itália. O bisavô nasceu em Louisiana, província de Vicenza. Depois ele foi para Bregança, daí casou lá, daí o avô nasceu lá, e daí que eles vieram para cá, entendeu? Eles vieram em 3 irmãos, né? 3. Porque tinha... Tony e Joane. Isso. E Matias, que é o meu avô. Eles vieram... Todos foram para Erechim, lá para Santa Catarina, não foi. Na época, o meu avô é bem empreendedor, entendeu? Porque ele comprou as terras lá por perto, comprou terras em Santa Catarina para os filhos, porque tinha bastante irmãos, entendeu? Então ele era bem empreendedor nesse ponto aí, sabe? Eles tinham essa cultura. E além de produzir vinho, pareiras e tal, se produzia grapa também, que a gente produz até hoje ainda. Então está dando continuidade, na realidade, mais para manter o histórico da família, entendeu? Hoje a gente está profissionalizando um pouco melhor. Então são atividades que vieram desde a chegada deles aqui no Brasil, entendeu? Interessante, porque eu lembrei da minha avó, da minha avó paterna, minha nona, e ela era Hilda Cantelli. Aí eu fiquei pensando, né, será que Cantelli e Cantelli é uma corruptela, né? Às vezes pode ser uma também. Mas, é interessante, né? Fiquei pensando nisso. Posso contribuir com isso. Tá. Explica isso aí que tu... Na verdade, na década de 60, quando que os cartórios começaram a exigir a documentação dos pais para registrar os filhos, eu fui registrado como Gilmar Cantelli.
Olha só. Quando eu tinha lá 12 anos, por aí, eu acho, 12, 15 anos, não me recordo, e surgiram algumas questões aí, mas como é que tu tem um nome diferente? Eu nunca se deu bola, era Cantelli, né? Sim. Mas quando foram ver a documentação, era Cantelli. Aí eu tive que trocar toda a minha documentação. Olha só. Para ser irmão dos outros. Os outros eram Cantelli e eu era Cantelli. E na verdade, a originalidade é Cantelli. É lá em Lusiana são os Cantelli, tem restaurantes lá e tudo. E é Cantelli, né? O acento ali, a diferença é o acento. É e I. Quer dizer, um pinguinho ali. Pouca coisa ali, né? Já muda tudo. E o pai também trabalhava com tanuaria. Tanuaria é produção de biguncho, pipa, mastelas. Viram lá? Viram com um pássaro? Então tinha um arsenal muito grande, mas como que, olhando-se hoje, os caminhos de pedra surgiram há 30 anos e nós perdemos muito do nosso arsenal de história, do nosso arsenal de equipamentos, foi jogado fora tudo. As casas cortadas pela metade, que tinham 2 andares, as de pedra destruídas. Então se perdeu muito disso na questão material. Na questão de memória, até se segurou alguma coisa, mas não muito, porque o Sérgio também saiu estudar, eu saí com 11 anos, voltei com 17, depois fui para o quartel, com 21 fui para caminhão, voltei com 33, e aí então eu perdi bastante de conversa com os pais e tal, para trazer a história da memória, né? Porque a história mais bem contada ainda é a questão da memória. Por incrível que pareça, E nós, com o advento da energia elétrica, e da TV principalmente, se foi. O Jandir é o que mais tem história, porque ele viveu muitos anos com o pai. Quando eu subi assim para ver aquele arsenal, no inverno ficava um dia inteiro chovendo. Não ficava parado, não. Com 10, 12 anos, tinha que ajudar meu pai para fazer mastera, que seria bacias, baldes. Tem algum balde aqui em cima? Tem. De madeira? Tem. E aqui tem. Sim. Tem. Então, quando chovia o dia inteiro, ficava fazendo isso aí, né? Porque tinha os pedidos. Tu não ia para... Tu chegava em Bento, tu não achava baldes. Assim, era difícil. Então, os arredores ali, mandava fazer. Então, nós tínhamos pedido até. No próximo dia que chover, vou te fazer. Sempre é tudo manual, né? Tudo lascado, as dovelas, puxado com aquelas planas, a serinha de fazer o fundo, tudo correto como está lá. Era uma necessidade, não era fazer uma coisa artesanal. Era a necessidade que precisava fazer isso aí, para o pessoal ter. Ia carregar água da fonte para dentro da cozinha como? Lavar os pés de noite, não é que nem hoje que tem chuveiro. Os pés, sabe como é que lavava? No degrau da cozinha. Da cozinha, que sempre tem degrau, então botava ali, e lavava os pés dentro, não era nada de tomar banho, era só lavar os pés, a cara e Deus. Esse prédio aqui, se vocês viram, ele não tem banheiro também, né? Ele ainda é um prédio daquela época, ele é de 1913. Era assim que a nossa história... Vamos contar a história do trigo. Não sei se faz questão de entrar nos detalhes. Com certeza. Fica à vontade. No trigo, tu colhia o trigo e tinha que... vinha a máquina para trilhar ele, né? Era a maior alegria. Porque sabe quantas pessoas envolvia? Era porque depositava dentro de uma casola, de uma estrevaria. Então as crianças da estrevaria botar perto da máquina, da trilhadeira. Cortava... Os feixes? Não, botava o feixe para cima. O outro cortava, que era amarrado com vinho, cortava. E o cara que dava palha para a máquina. Lá na frente, pegava o trigo, guri tinha que ocupar para segurar o saco aberto. Lá na frente, onde saía a palha, tinha que ter para tirar para tirar a palha, e depois da palha sai a espiga do trigo, que essa não dá para usar na palha. Outro tirar para lá, aquele outra palha, separava, empurrava para lá perto do paier, que chamava.
É, Paier. Aí um jogava para cima e um fazendo paier. Vê quantas pessoas. A máquina não tinha... Era refrigerada a água. Era aqueles motores... Assim. Então era refrigerada a ar. Então, água. um só para carregar água para trocar. Quando tinha largava fora quente e botava fria. Era assim, então, a maior alegria era quando dava comer. Onde estava trilhando o trigo, aquela família tinha a obrigação de fazer o almoço. Era a nossa maior alegria, de almoçar fora, nas casas. Era uma festa. Era uma festa. Embora a comida era massa, galeto ao molho, aquela vez era galeto ao molho. Vinho, bebida era só vinho. Vinho é água, que não tinha outra coisa. Mas era a maior alegria se encontrar com aquela família. E quando ia para fazer pegar a máquina, a vez não pegava. Eles tudo faceram que não pegasse. Então ficava vendo aí, desmontava o motor, olhava, ela ficava tudo faceiro. Para ver a história. Era assim que a gente vivia uma vida. Hoje em dia, tudo se perde. É mais efêmero, né? Vocês tinham todo esse contato em ver todo o processo acontecendo. Sim. Né? E naquele cotidiano de fazer as coisas, vocês aprendiam um monte de coisa de quebra e ainda socializavam mais, né? Conversavam bastante. Sim. Mas era duro também, né? Claro, a gente sabe que é trabalho pesado, mas tem esse lado que é diferente, né? Hoje a gente perdeu bastante. A gurizada, então, um guri era responsável de levar água. Dar água para todos, né? Porque é sempre no verão, calor, né? Calor, aquela fumaça necessita muita água. Então, o guri era responsável de levar água para o pessoal. Não sei se vocês viram ali em cima que tem... Eu sempre tenho dúvida daquele recipiente, que ele não é um barril, mas ele é feito também... e ele é fininho, assim, ó. Aquele que tem lá em cima, que começa largo e vem fino em cima. Isso, aquele era de vinagre, de água também? Eu acho que era para carregar água. Eu acho que era uma vez carregava, não era aquele uso de tomar água em copo, não tomava em copo. Sim. Pegava o barrizinho, era assim, ó. Entendi. Não era nada de copo. Era de repente, uma garrafa individual. Sim, da pessoa. originalmente era barrizinho, sabe como é que se chamava? Buricha. Buricha. Com furinho. Então deitava aqui, ó. É uma mini pipa, seria. Mini pipa, isso. Cabia, sei lá, uns 10 litros. Nem isso. Não, uma alcinha de madeira, né? Com uma alcinha. Então tu enchia de água e levava para a roça e botava na sombra e tal. E quando dava sede, tirava a rolha em cima do furinho e tomava. Era dessa forma que... Ou, às vezes, em alguns lugares, tinha vertente, às vezes perto onde que trabalhava e tal, então eu ia tomar água na vertente. No rio que passava, hoje é difícil tomar água no rio, entendeu? Mas na época era comum tu ir lá no rio e tomar água, porque a água era pura, entendeu? Eles tinham um riozinho na roça, um riozinho pequeno, botava o bico no riozinho mesmo. Não tinha nada de procurar vertente de... Limpa. Aonde? Era tudo limpo, né? O rio era limpo. Que a água ela era limpa, né? Uma vez, não é que nem agora, que é toda poluída. A história do buraco, como é que é? E aí, então, o Jandir, como que ele era o mais velho da família, ele trabalhou muitos anos junto com o pai. E naquelas épocas, eu não sei se é para fazer passar o tempo ou porque gostava. Você ficava cantando embaixo do carpindo, alguma coisa, ficava cantando. E o pai cantava muito, e o Jandir, então, como trabalhava sempre junto, ele gravou na memória um monte de músicas que nós, os demais, não temos, porque ele, que era mais velho, que trabalhou junto. E eu vim bem depois, no caso, né? Então já saí de casa com 11 anos e tal também, né? Mas o Jandir tem um arsenal muito grande de músicas, e músicas diferentes das tradicionais que nós ouvimos para os corais cantando. São músicas que, talvez únicas, não sei, em função, talvez, da região da Itália que veio, em função, talvez, da dificuldade onde eles viviam,
talvez da proximidade que eles tiveram com os parentes que foram para a guerra. Então tem muitas músicas relacionadas à guerra, e músicas tristes e contando a história, digamos, do que acontecia. Penso que seja isso. Então o Jandir ele tem muitas músicas que começaram a ser escritas agora faz o quê? Uns 6, 7 anos para cá, eu acho. Nem acho. Que é uma senhora lá a presidente da associação, a Maristela. A Maristela, sim. Isso, um dia ela disse, olha, vamos gravar essas músicas, vamos pelo menos escrever elas, né? E com isso depois, então, nós começamos, ele gosta muito de cantar, né? Sempre cantou. E então aí nós começamos a nos reunir e cantar, né? Mas talvez antes disso, gostaria de relatar que o coral não fomos nós iniciar, não. É isso que é importante colocar. Isso iniciou não se sabe quando, mas tinha o pai, mais um tio e mais 2 primos do pai, que faziam um coral muito bom, assim, vozes assim, que olha, acho que faziam 3 ou 4 vozes. Era impressionante o coral. Era um coral masculino. Só masculino. Sim. E a mãe não cantava? Não, só os homens. Tanto é que quando teve a inauguração do canal Otto em Caxias, eles foram para lá cantar na inauguração. Claro, já estava funcionando, depois deve ter tido algum evento, e como nós não tínhamos TV, eu lembro que fui na casa do vizinho, bem lá para baixo, que tinha antena, virava para Caxias, e ele tinha uma valada, um vale que a antena captava. Eu me lembro que víamos eles cantando e tal, só que depois, não sei, nunca mais conseguimos resgatar, e eu tentei diversas vezes e não consegui pegar o fio da meada para tentar resgatar essa, que acredito que eles devam ter isso aí gravado. Salvo que no incêndio que aconteceu, tenham perdido. Sei o que aconteceu. Mas então, o coral principal era aquele, e que ele se truncou. Qual era o nome? Tinha o nome? Não tinha nome. Chamava de Coral Cantelli. Exatamente. Por isso que é difícil entender. Tio com os sobrinhos. Acontece que o meu pai e os 2 sobrinhos que cantavam junto tinha diferença de 2, 3 anos. Porque esses 2 sobrinhos eram filhos do irmão do meu pai mais velho. Então, eles tinham quase a mesma idade, foram criados juntos. Era tio com sobrinho. Acontece que, contando a história, porque eu tenho tudo gravado na cabeça, quando você corta a parede e se amarra, é um serviço quieto, né? Não tem barulho nenhum e tu não faz força. Então o meu pai gostava de podar a parede, amarrar, que era coisa séria. Então ele ficava, a ver, meio dia cantando. Não forte, né? Cantando assim. Eu gravava tudo. Depois esqueci, né? Mas com o tempo, quando comecei a mexer na coisa, me lembrava tudo. Tudo. Está tudo gravado aqui aí. Não saiu. Ele tem. O meu pai e o meu tio e os sobrinhos, geralmente quando ia num filó ou numa festa, não podia sair de lá, que eu sempre falo para ele, não podia sair de lá sem fazer nenhum canto. Era a regra. Não, é a mesma coisa que tu ir numa festa, sair de lá sem comer. Não é festa. Não vai. E não vai acontecer isso aqui hoje. E eles diziam assim, não podemos sair daqui sem sair nenhum canto. Quer dizer, tivesse talvez o meu primo e o meu pai, em 2 saiu um canto. Tem 3 sai o canto, tem 4 sai o canto. Por isso que é grupo que não interfere quantas pessoas tem. Até o sozinho canta. Sim. Sem dúvida. Se vocês querem ficar, se tem paciência, fica 1 hora cantando, sem ter nada na frente. Tudo gravado. Não sei até quando que essa gravação fica. A gente tem medo que se perca. Então são histórias que tem... A pessoa mesmo tem esse dom. Canto, não é qualquer um que canta. Tem que ter o dom para cantar, tem que gostar. Essa é a realidade. É por isso que, calma, né? que existe
talvez tenha alguma história, Cantelli canto. De lá da Itália pode ter alguma referência que cantavam lá, então Cantelli, sabe? Vai saber. Pode ser. Bem possível. E sem contar que o coral, dos canteles antigos, não desses novos aqui, eles eram chamados para cantar mortos, ou seja, cantar o enterro, para cantar missas, iam para a paróquia também cantar, iam para a paróquia, não só na capela, iam lá na paróquia cantar. Eu acho que cantavam alguma coisa em latim na época, não me recordo. Era em latim, Cantar, sim. como é? Latim. Como é que se diz quando canta de fundo, se diz cantar os requies. Sim. Entendeu em latim? Dias ires, sotto in valle in faville, ed in ave del mio dire, quante storie del mio dire, quanto rare in faville, ne tine mie del mio Dio. Sim. Traduz isso aí agora. Latim não tem como ler. Eu tenho um livro lá. Não tem como, tem que adivinhar o que se faz. Mas depois disso, quando eu cantava de fundo, né, a missa de Requies, eles ficavam cantando, olha, ele tinha que sentar esse canto ali, aí e a voz do meu, esse aqui é o segundo a voz, né? Aí subiu uma voz. Não sei. Mas é interessante, então Requiem eterna dole in nomine, et lux perpetua luce a te, requiem scanti in pace. Amém. Isso Ele fez, eu disse, eu admirava o meu pai cantar em latim, disse, que eu não consigo. Ele quase não sabia ler. Ele sabia ler, não sei, Quase não adivinhava, fazia o tom. Mas ele sempre foi o primeiro, né? A voz, como Tenor. vocês entendem? Primeira voz e segunda voz. Sim. Tenor. contralto, soprano, Mas a gente sabe, eu sou o meu sobrinho, meu primo, né? Falava pro tio dele, que era meu pai, sobe tudo de primeira agora. Olha só. Dava sol, fazia assim, o cara tinha que encarar. Olha só. Era um aprendizado assim. Sim, Né? depois eu vou fazer os cantos, vocês vão entender como é que é primeira, segunda voz. E o pai, na realidade, ele estudou 6 meses. É isso mesmo. Ele lia assim, sabe, olhava jornal e tal, mas não era, mas todos esses cantos aí em latim e tal, não sei como, ele pegava o livro e cantava. Ele tinha um saber musical. Não sei, realmente, Quando ele casou com a mãe sabia ler e escrever, e ela ensinou para o pai. Foi dali que ele aprendeu, senão o pai não sabia. Olha só. Agora ficamos sem luz. Que nem meu pai. Alguém conhece 28 lá de Pinto Bandeira? O meu pai namorava... agora acho que tem que dar uma... Eu só vou, só desculpa. Vai lá ver o que é. Pode continuar. A iluminação tá boa? É que ele não depende da... tá. Não. O meu pai namorava lá em 28, e era cavalo, né? 28, tu conhece 28, a linha 28 ali? Pinto Bandeira. Então, quando ele voltava na volta, tinha que parar no bar. Parar no bar, porque tinha as pessoas esperando ele para sair os cantos. Então, onde ele passava, cantava. Então, ele era o ponto, eu voltava de namorar, parava lá no bar ali. No bar. Busa? Não, Lá no 28. Lá no 28. Sei. Aí parava lá e tinha o pessoal lá, os Niquete, Paese, já esperando, está na hora ele volta, vamos para aqui, vamos. E lá, sabe, no bar antigamente ficava 10 horas, meia-noite, não estava, não é que nem hoje,
pode ser, ficar bem mais tarde. Legal. E como foi a infância de vocês? Cada um Cada um teve uma infância Foram muito diferente. em épocas diferentes, né? Sim, porque a minha que foi mais, Que ficou mais não sacrificada, que nós era uma família mais ou menos, não muito pobre. Uma das melhores partes que tinha ali. Mas cinema foi sofrida. Sofrida, mas era todos igual, né? Porque na época não tinha conforto, né? Não tinha conforto. Tudo que queria tinha que fazer. Sim, imagina tu, comida era, tu ia, às vezes de meio-dia, era polenta, radite, salame e queijo. Volta e meia tinha alguma massa, de noite era Sopa de feijão. sopa de feijão, Sempre. pão, E é bom. pão não podia comer, porque só pai que podia às vezes. Era tudo meio Controlado. controlado, né? É porque ele era feito, o pão, ele era feito uma vez por semana. Isto. E se terminava, às vezes ia pedir emprestado dos vizinhos, depois devolvia. Isso era muito comum. É. Barbaridade. porque se economizava, porque como foi contada a história do trigo antes, quando tu trilhava o trigo para tirar o grão, quantidade que tu produzisse, ia para o moinho, entregava, e lá eles moíam e fazia farinha e farelo, e essa farinha que tu tinha que atender às necessidades até a próxima colheita. Eu não sei, eu não me lembro, assim, quando era pequeno, que se comprasse farinha. Não. Aquela que tu produzia, então tu não podia também gastar demais, tinha que fazer biscoito, assim, a mãe fazia lá de vez em quando, entendeu? Porque se tu consumisse demais, chegava final do ano, início do ano, não tinha mais farinha. Terminou, tem na tulha, já era. Que já era programado plantar uma quantidade de trigo, mas eu não produzi a quantidade que eu ia gastar. Pro ano. A infância do Jandir não tinha energia elétrica. Da Maria, meia. Meia. Mais O ou Sérgio, uns 2 anos sem. 3. Não, eu, mal que eu me lembro, que eu acho que eu tinha, sei lá, 3, 4, 5 anos, que um dia a gente estava capinando lá, limpando aipim, e aí ficamos até escuro. E o pai disse, tá, então agora tu sobe e vai ligar a luz. A única coisa que eu me lembro, eu não sei que idade tinha, mas era muito pequeno. E A luz já veio no ano 62. eu nasci em 58. Já tinha É, quase 4. 20 anos. Sem eu luz. consegui ter luz. Por isso que cantavam, né? Hoje não, hoje tu senta lá na frente da TV e fica até de noite. Não tinha rádio, aí depois veio a época do rádio, né? Não, E por isso que depois veio a surgiu, TV. por isso que surgiu, tinha que cantar. Por quê? Se você não tem TV, não tem rádio para escutar, não tem nada, vão ficar aqui fazendo o quê? Vamos cantar. Então, por isso que surgiu, que cantava muito. Às vezes fazia um filó, o meu primo, saía da São Marco, vinha lá em casa para cantar com meu pai, aí ficava dormindo lá. Como que era longe, uns 7, 8 quilômetros, não ia para cá. Ficava lá de noite, dormindo, então, aí tinha que ser um escuto. Em 2, cantavam 2. Eu só ficava escutando, né? Porque cantar, tu tem que saber, não é? Tem que saber o tom, a altura do tom, tudo. Mas eu, com 7, 8 anos, guardava o tom. Ainda me lembro o tom do meu pai que eu guardava, do meu primo que começava os cantos. Ele era o que era o forte, né? Depois entrava o resto. É tudo uma história que talvez se perde. Como é que não vamos resguardar essa história? Sabe que um dia a gente não vamos se arrepender de não ter guardado alguma coisa, que nem tinha alguma gravação do meu pai e meus primos e meu tio cantando.
Não tem Não nada. se tem nenhuma gravação dos cantos. A única que você pode ter é aquela da RBS, quando o canal Nota TV Caxias, eles foram lá se apresentar. Deve ser a única que tem, mas não sei se ainda existe ou não. Isso foi lá em 1967, 68, 69, não sei quando foi, 70 talvez. Não me recordo quando foi isso aí. E um local que eles iam sagrado todo ano era no Caravaggio, a festa do Dia do Colono. Então, todos os anos eles eram convidados para ir lá cantar. Porque aí tinha uma programação lá em Caravaggio que ocupava o dia inteiro. Então, na época, tinha os Coral Cantelli, tinha os Bertucci, acho que tinha outros também. E a gente ficava em casa. E como ele falou do rádio, aí me lembrei de uma história. Tempos atrás, a gente tinha um rádio grande, daqueles grandão que tem por aí. E como é que ele funcionava? Funcionava a bateria. Só que a bateria, que eu me lembro assim, não tinha como carregar a bateria em casa. Então, uma bateria desse tamanho aqui, sei lá quanto que pesava, e o meu pai botava num saco, ia no ônibus, trazia essa bateria para Bento, nos locais aí que carregava. E aí, depois que estava carregada, levava de volta e a gente ficava escutando, mas escutava assim um pouquinho de noite e tal, para não gastar bateria, porque senão tinha que carregar, entendeu? A bateria assim, levava que nem hoje lá na Tegon Valente, que tinha a única invento que trabalhava com bateria, só no dia seguinte, porque tinha que ficar 24 horas para carregar. Então, a gente gostava tanto de canto, se tem um intervalo que tem a propaganda, desligava e calculava, agora vai começar a tocar outra música. Era assim para economizar a bateria, porque se deixava ligado num dia, acabava a bateria. Então tinha que economizar ao máximo a bateria. Só o máximo, no hospital a propaganda. Só os cantos. Olha só, que bom. E da infância deles, eu me lembro que daí as meninas não iam brincar com eles, né? Sim. Então eles viviam no sábado de tarde e domingo, fazer carinhos, fazer coisa, carinho de lomba, tudo para se fazer para brincar no domingo. Que daí então eles se reuniam com os primos lá vizinhos e iam se fazendo as coisas para brincar, não é que nem agora vai lá na loja e compra. Eles se faziam tudo. Você começou a cantar junto faz pouco tempo ou já integrava? Não faz muito tempo que eu comecei junto. Não, que surgiu a ideia dele, vamos, para não perder tudo, porque se tu canta com outros corais, eu sempre cantei com outros corais, mas eu vou formar da nossa história. Da nossa história, só cantei 4 irmãos, que uma vez faziam a nossa história. Que é o bonito, né? Claro. E a força da oralidade, né? Como é que a gente faz para manter a história? Cantando. Cantando. Uma das melhores formas de manter a história é a oralidade. Né? No caso, eu acho que vamos fazer, como é que era? Estavam ali falando em roda, né? De repente surgiu o Dindo, vamos imitar, fazer um canto no meio assim da conversa, da Chucar, se vocês têm. Pode ser. Pode ser vocês. Só um toquetinho só. Não, vamos fazer completa, porque eu pago para cantar. Os outros, geralmente, todos que cantam cobram para cantar, não é isso? Eu pago para cantar. A gente gosta, paga para cantar. Quando se canta a lenda dos meus pais, nunca se canta sentado. Tenta. Sempre de pé. De pé. É o único que tem a letra toda na cabeça. Eu já nem gosto de pegar um pouco na partitura. Eu ia perguntar das partituras. Porque de pé o pulmão fica mais livre. Então, para ela acompanhar. Acho que não tem. Ou você tem aqui. Eu não levei a minha. É bom. Dá uma para ela. Porque às vezes. Pode ser. Bom, vamos começar, depois se não dá certo. Se quiser acompanhar. Tá.
sempre, para nós é um pouco difícil porque nós não temos um instrumento para dar o tom. Tu tem que ter na memória. Que coisa. Qualquer um não tem que dar o tom. Sim. Nós não precisamos de tom. A gente procura ele na cabeça. Cabeça. E eu também ruim hoje de garganta, em função de uma Eu gripe. vou, aquela parte que eu vou cair de segundo que fica bonito. Sim, eu acho uma que sim. coisa. Se tu consegue, consegue. Se não. Então eu tenho que. Vamos lá. Là sul Carsio, onde siamo trincerati, dove si sente le bombe esplodir, dove si pensa un felice ritorno, dove si muore con grande valor, dove si pensa un felice ritorno, dove si muore con grande valor. Quante storie vorrei scriverti, oi bella, ma la censura non me lascia passar. Se un giorno potessi ritornare, tutta la storia ti voglio contare. Se un giorno potessi ritornare, tutta la storia ti voglio contare. Son ferito, una balla in il petto, mi costretto in terra cascar, e i compagni li vedo fuggire, mentre il nemico lo vedo venire. E i compagni li vedo fuggire, mentre il nemico lo vedo venire. Fermetela, il nemico crudele, tu non mi vedi, son qua per morire. E il nemico col cuore più vivo prende un pugnale, morire mi fa. E il nemico col cuore più vivo prende un pugnale, morire mi fa. Là sul Carsio, onde sigano la morte, si sente griti che fanno pietà. Mentre Roma apriva le porte, Trieste, Trento, Tagliano sarà. Mentre Roma apriva le porte, Trieste, Trento, Tagliano sarà. Tra la 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 la. Até que não foi desse lado. Eita, aqui eu que. Triste. Essa é bem música triste. Né? Entende italiano? Sim. Sim. Olha só. Entende italiano? Menos piada. Captou a música? Sim. Esse lá sul Carcio é uma montanha que existe lá na divisa da Itália com, acho que é Suíça, coisa parecida. E
Eu estava lendo isso aí esses dias. Interessante. E lá que é onde que o pessoal estava em guerra e tal, e chegou uma hora que o pessoal teve que se render e Roma acolheu eles. E essas autorias dessas músicas são músicas que vêm, né? São músicas Nunca se sabe quem... Interessante isso. Nunca se São sabe quem coisas é. que vêm, né? No contexto lá, nasce uma música que passa de geração em geração e ela tá aqui com nós hoje. Olha essa coisa. Não sei se você já ouviu ela. Não? É, só um... Procura na internet que tu não vai achar. Talvez encontre. Aí tem um ponto que diz col fiore più vile. Sabe o que significa vile? Sim. O que significa? Vile? Não, desculpa. Fala. Coração raivoso. Por isso que Dale, Pedro. o inimigo com o fiore più vile, com o coração mais raivoso, Foi lá e... pega um punhal. Imagina a situação dele. Ele estava na guerra. Quando ele foi atingido por uma bala, os colegas dele se mandaram. Ele ficou sozinho. Aí ele pediu até clemência pro cara, mas não teve. Ele chegou lá e matou ele. Aí ele disse, bom, aí conta a história, que ele morreu, mas Roma que acolheu ele, porque eles ficaram por lá mesmo. Porque todo canto não é por acaso que ninguém, quando escuta um canto, ninguém só escuta a música, né? O canto é tudo uma história contada em forma de canto. Toda uma história. E o pessoal da cidade, quando quer uma história, tem que prestar atenção. Que história é essa? É verdade. Que nem tu pega essa história. Essa é brasileira, não sei se vocês conseguem cantar. Essa história, antigamente, como é que o rapaz conseguia conquistar a namorada? Ele pensou assim, quem conquistava a namorada é aquele que tinha melhor lábia, né? Continua aí também, meu. Vou fazer uns versos para ela. Depois ele pensou, vou fazer em forma de canto. Olha só. Vou cantar baixinho lá, eu por ser marinheiro. Vou te conquistar. Só presta atenção na letra. Lembra como é que começa mesmo? Eu, por ser marinheiro, foi uma sentença que Deus me deu. Melhor vida eu não acho, isso mesmo digo eu. Melhor vida eu não acho, isso mesmo digo eu. Mas que vida é esta minha, sempre alegre no meio do mar? Vem comigo, moreninha, nesta vida também gozar. Vem comigo, moreninha, nesta vida também gozar. Embarca, morena, embarca, embarca e comigo vem. E nós vamos ver coisinhas, coisinhas que aí não tem. E nós vamos ver coisinhas, coisinhas que aqui não tem. Eu tava na beira da praia, foi quando meu beijo embarcou. Foi os olhos mais formosos que as ondas do mar me levou. Foi os olhos mais formosos que as ondas do mar me levou. Igual um casal de pombinhas, sempre alegre saí a falar. Tu serás de mim, querida, meu bem até do outro lado. Tu serás de mim, querida, meu bem
Essa já é brasileira, entendeu? Que o pessoal cantava. Assim que se conquistava, hoje em dia não conquista mais assim. Celular. Mas olha, de repente conquista ainda. Sim, Não. Ele tem esse dom. Que nem esse outro canto, de manhã muito cedinho. De manhã muito cedinho, ao fim deste caminho, costumava passear, porque ali pertinho existe uma igrejinha branca e triste, onde meu bem vai rezar. Porque ali pertinho existe uma igrejinha branca e triste, onde meu bem vai rezar. Mas existia um jardim ao lado, beija-flor mais adorado, despertava mais bela flor. Chora então com harmonia, porque a flor que ali moria parecia o meu amor. Chora então com harmonia, porque a flor que ali moria parecia o meu amor. Mas além das cachoeiras, majestosa e feiticeira, brilha o sol com sua luz. Para mim é mais um sonho, para mim é mais um sonho, nem desejo viver mais. Para mim é mais um sonho, para mim é mais um sonho, nem desejo viver mais. Mas esse espírito que aqui canta, noite e dia sem descanso, são peitos de todos nós. Canta dia e canta noite, canta dia e canta noite, entra inverno e sai verão. Canta dia e canta noite, canta dia e canta noite, entra inverno e sai verão. Não pegamos o tom certo. Ponto fora. Vocês não perceberam, não. Sim, mas ficou. Já devia pegar um tom. Não deu. Para quem é acostumado, pegou fora um pouquinho, tu. Se vocês repararam que ele fazia. Ele quando fazia É o regente. É o regente também. Ele. Como é que eu toco tuba? O meu pé não para. Eu tenho aquela mania de sempre dar o tempo. Que coisa, né? Não, é que eles dois têm noção de música, entendeu? Ele estudou quando foi interno no Juvenato, e ele como toca na banda, então a gente ainda não tem muita noção, entendeu? Eles que meio que coordenam a gente, entendeu? Vocês ainda continuam participando das atividades da comunidade, no canto? Sim, na igreja, na igreja, nas festas de São Pedro também? É que nas festas, esse que é o detalhe, nas festas Não tem mais. não existe mais. Se os caras começam a cantar lá na mesa, dizem os loucos aí dentro estão cantando. Sim. E antigamente não era assim. Nas festas, como é que começava? Por isso que se chama grupo de canto. Nas festas, como é que acontecia? Pegava em dois, começava a cantar. Porque antigamente a metade das pessoas que estavam lá sabiam cantar. Então começava dois, um escutava e ia lá. Quando via, tinha 20 pessoas lá cantando. E tu entendeu? Dois começando, todos se aproximavam. Por isso que dizia grupo de canto. Sim, interessante. Era isso aí. E hoje em dia você pega. Mas É diferente uma outra, né?
Tem uma coisa que eu acho que aqui a gente está deixando isso aí se perder. Mas eu não sei, a gente acompanha, às vezes, na internet, lá na Itália, nas comunidades do interior, a gente vê que o pessoal se reúne e o pessoal faz isso aí que tu está falando. Vira e mexe, o cara posta no YouTube e tal, aí se tu vê assim, tem vários, daqui a pouco o cara tem 2, 3 lá, e daqui a pouco junta uma turma e começa a cantar. E é pessoa, não é pessoal de idade, não. É pessoal que tu vê assim, 30, 40, 20 anos, todo mundo participando, entendeu? Dá a impressão que meio que retornaram a coisa e estão mantendo isso aí. Aqui que realmente a gente não... Porque depois, para esse tipo de música, para a gente cantar no salão, coisa parecida, tem que ter um pouco de silêncio, senão a voz se perde. Não, daqui a pouco ninguém mais escuta nada. Antigamente as coisas aqui com nós, aqui no museu, mais vezes. Antigamente era tudo mais respeitado, né? Escutava um cantando, quem não sabia cantar, escutava. E quem sabia ia lá ajudar. Mas se não, agora é outra relação. Se eu cantar todos os cantos que eu sei, vocês vão aborrecer, vocês vão... Pode cantar a noite inteira. Eu não sei se ainda tem. Vamos pegar um italiano, de repente. Para finalizar, porque eu acho que já conversamos. Nossa, sim. Vamos passar essas informações e tal. Senhor Curato. Senhor Curato. Mas é difícil. Saindo já. Sabe quella... No. Qual? Quello della seccia, la mamma vecchierella. A mamma vecchierella é longa, Às vezes Quando finissão com ela. Eu não me lembro mais. O cara me dá uma letra. Esse. A gente sabe o tom. A minha mama lá. Essa aqui é bem interessante. Você tem que saber que é uma bela historieta. É bem interessante essa música aqui. Que a letra é... Vai ter outras apresentações, mas não tem problema. Não, senão a gente pode até encerrar. Imagina. Cantamos essa música e depois... La mia mamma le vecchiarella. E la mia mamma le vecchiarella, su bonora me fai levar. E la mia mamma le vecchiarella, su bonora me fai levar. Tá errado? Muito, tu não consegue? Tá vendo como é que é? E la mia mamma le vecchiarella, su bonora me fai levar. E la mia mamma le vecchiarella, su bonora me fai levar. E la mi mette le già spalla e alla fontana la mi fa andare e la mi mette le secce a spalla e alla fontana la mi fa andare. Quando è arrivata alla fontana di un cavaliere la gai trova. Quando è arrivata alla fontana di un cavaliero la gai trova. Voi beverato ai miei cavalli e con la spada l'acqua go in turbia. Voi beverato ai miei cavalli e con la spada l'acqua go in turbia. Fermete un poco, bella brunetta, che l'acqua fresca si schiarirà. Fermete un poco, bella brunetta, che l'acqua fresca si schiarirà. Io non mi fermo per cavaliero, che la mia mamma pressa mi dà. No, non mi fermo per cavaliero, che la mia mamma pressa mi dà. 100 denari io te daria,
per una notte dormir con te. 100 denari io te daria solo una notte dormir con te. Aspetta che vado dalla mia mamma, qualche consiglio la mi darà. Aspetta che vado dalla mia mamma, qualche consiglio la mi darà. Oi mamma mia, oi mamma cara, di un cavaliero mi hai domandato. Oi mamma mia, oi mamma cara, di un cavaliero mi hai domandato. 100 danari non mi daria, solo una notte dormir con lui. 100 danari non mi daria, solo una notte dormir con me. Ciappelli, ciappelli, veglio la mia, che sarà buoni per maritare. Ciappelli, ciappelli, figliola mia, che sarà buoni per maritare. Noi chiameremo una medicina, tutta la notte lo dormirà. Noi che daremo una medicina, tutta la notte lo dormirà. Quando è stato alla mattina e un cavaliero si sveglia. Quando è stato alla mattina e un cavaliero si sveglia. E con una mano contai danari e con quell'altra la ciga insura. E con una mano contai danari e con quell'altra io ciga insura. Perché tu piangi bel cavaliero, piango i danari che tu mi hai dato. Perché tu piangi bel cavaliero, piango i danari che tu mi hai dato. Non piango i danari che voi ti dato, piango la notte che voi passa. Non piango i danari che voi ti dato, piango la notte che voi passa. Altri 300 io te daria, per un'altra notte dormir con te. Altri 200 io te daria, per un'altra notte dormir con te. Aspetta che vado dalla mia mamma, qualche consiglio la mi darà. Aspetta che vado dalla mia mamma, qualche consiglio la mi darà. E non st'andare dalla tua mamma, che la tua mamma mi hai tradito. E non st'andare della tua mamma, che la tua mamma mi hai tradito. Ah, sim, perfeito. Essa é mais animada. Ah, é. Perfeito, é isso aí então. Parabéns pela história de vocês. Legal, ok. Só mais uma pergunta. Sim. O que vocês vão gravar para deixar para a história? Boa Vocês pergunta. já fizeram CD? Já... Nada. A única gravação oficial é essa aqui. Há algumas gravações esporádicas, aleatórias, assim, mas de oficial mesmo,
digamos, para a história, é esta aqui. E nós temos que guardar essa história. Isso aqui é. Coisa que você perde é fácil. Sim. Se perder um integrante, acaba e pronto. Perdeu o computador aqui. Você foi. É. Que eu teria mais, eu acho que mais umas 20 Tem um arsenal. gravadas, né? Porque essa aqui é comprida, tudo decorado, mas não é fácil de guardar tudo. Mas é uma história bonita, né? Que a moça, a mãe pede para ele pegar água, ela chega na fonte, que era um córregozinho no caso, né? Aí um cara foi dar água pro cavalo, ele mexeu a água, aí ele já puxou a trova, né? Diz, olha, enquanto tu espera a água desenturma, não posso, a mãe tem de volta. Mãe. Eu te dou 100 reais para te dormir comigo, cara. Mas eu vou falar com a mãe, né? A mãe diz, pega eles. Nós vamos dar uma medicação e vai dormir a noite inteira. E não vai fazer nada. De manhã ele acordou chorando, cara. Aí ela pediu, mas tu chora por causa do dinheiro? Não, eu choro pela noite que eu passei. Mas eu te dou mais 200 se tu dormir comigo de novo. Aí ela, deixa eu ver com minha mãe. Não, senhor, tu não vai falar com a tua mãe. Ela me enganou. Essa é o resumo da história. Esse é o. Mas então, de nossa parte, nós agradecemos o convite. Muito agradecidos, né? Não por questão de registro, mas por questão de história, né? De ficar história. Né? Família Cantelli! Para nós é um orgulho levar adiante um pouco daquilo que a gente ouviu dos pais, ouviu de outras pessoas, algumas letras, algumas músicas diferenciadas do tradicional no caso.